Gente, eu quero conhecer e quero aprofundar sobre essa questão do Marco Civil da internet. Acompanhe com a gente o VT e depois nós vamos conversar com um advogado que vai nos deixar por dentro de tudo isso. Inicialmente, pensou-se que a internet poderia ser vista como terra de ninguém e não passível de regulação, considerando que as informações ali circulavam de forma descentralizada, bem como a que mesma era alimentada por usuários de forma não controlada. O Marco Civil da Internet preocupou-se em regular a forma como os direitos constitucionais ou não permaneceriam sendo protegidos no ambiente virtual, ou seja, na internet. A lei foi aprovada na Câmara dos Deputados em 25 de março de 2014 e no Senado Federal em 23 de abril de 2014. Inicialmente, ela prevê que os fundamentos e princípios que devem ser observados no uso da internet, dispondo, por exemplo, sobre garantias como a liberdade de expressão, defesa do consumidor e proteção da liberdade. Destaca-se ainda que a elaboração do Marco Civil da Internet se deu com a participação da sociedade, mediante a apresentação em debates e audiências públicas, bem como com a elaboração de comentários e propostas registradas no site criado com a tal finalidade. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto agora no nosso Papo Reto. Vamos entender mesmo, acho importante que a gente aprofunde, né? Eu vou conversar agora com o doutor Arthur Oliveira. Doutor Arthur Oliveira é advogado, especializado em assessoria empresarial, direito digital, proteção de dados e privacidade. A NetSafe Corp é uma empresa especializada em segurança de informação há mais de 20 anos, apoia clientes de diversos segmentos, sendo o financeiro e o governo de maior destaque. A gente vai conversar então nesse momento. Recebo aqui na Rede Vida, no programa Bendita Hora. Muito obrigado pela sua presença conosco. Seja bem-vindo, doutor Arthur Oliveira. Muito obrigado pela sua presença. A gratidão é nossa, Padre Juarez, de estar correto para que... Estão conseguindo me escutar? Tá. Aumenta um pouquinho aqui no estúdio, só no estúdio aqui. Pode falar, doutor. Maravilha. É um grande prazer estarmos aqui representando a NetSafe, essa empresa líder em segurança da informação, para falar hoje sobre o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei que está fazendo aniversário neste mês, fez 7 anos de idade, e ela disciplina o uso da internet no Brasil. Ela estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da internet. A gente pode dizer que o Marco Civil é como se fosse uma constituição para os direitos e garantias da internet. Sendo assim, ela estabelece vários princípios, ela estabelece regras para os provedores de internet, aquele que você contrata em casa, para que você tenha o seu acesso à internet. E também para os provedores de aplicações da internet. Sim. Netflix, Sim. E-mail, redes sociais. Doutor, o comentário até do VT que foi feito durante muito tempo a gente teve a impressão de que na internet você poderia fazer qualquer coisa, terra de ninguém, né, como a gente diz. Existe uma sensação até hoje de que a internet ela te dá um certo anonimato. Isso não é verdade mais, né? Porque a pessoa de repente pode fazer o que quiser e ela acha, eu não vou ser descoberto, né? Daí vem tanto haters, tantas pessoas que usam a internet para humilhar, caluniar, né? Mas não é bem assim, né, doutor? Perfeito. Não é bem assim de maneira alguma. Inclusive, o Marco Civil da Internet obriga a guarda dos provedores de acesso à internet, de aplicações, de registros, para que seja possível responsabilizar aquele que faz o ilícito, aquele que faz o errado na internet. O Marco Civil da Internet, ele permite e garante a liberdade de expressão, sim, mas sempre com os limites, né? Sempre sem ultrapassar aquilo que a Constituição, que a Constituição Federal garante para todos. Sim. Doutor, quais os princípios do Marco Civil da Internet? O que ela se baseia? É a Constituição? É o direito civil? É o direito penal? Qual que é mais ou menos as balizas do Marco Civil? Perfeito. O Marco Civil da Internet, ela é uma lei que trouxe vários princípios do ordenamento jurídico brasileiro.
Como assim? Ela pegou tudo que estava difuso, tudo que estava espalhado por aí e trouxe num lugar só com uma Constituição. Ela tem vários princípios, mas a gente pode destacar 3 que são muito importantes. Nós temos o princípio da proteção da privacidade, nós temos o princípio da neutralidade da rede, este é muito importante, porque como muito bem o padre falou há pouco, gosta de assistir a série, né? A Netflix, é por conta deste princípio que hoje nós conseguimos assistir sem termos nossa velocidade de internet diminuída à noite. E também nós temos a proteção dos dados pessoais. Muito interessante, muito interessante. O Marco Civil da Internet, então, ele vem impactar diretamente, assim, em quem, como diz, fornece a internet, tanto o fornecimento da internet, como as plataformas também, então, né? Perfeito, exatamente. Ele dá direitos para nós, que somos usuários, e cria vários deveres para aquele que dá a internet, para os provedores da internet e também para as aplicações, o seu e-mail, as redes sociais, o seu aplicativo de streaming. São vários direitos e obrigações todos juntos no mesmo lugar para que o cidadão tenha segurança jurídica para saber exatamente quais são os seus direitos. Doutor, qual a jurisdição do Marco Civil? É só nacional, só no território nacional? Perfeito. O Marco Civil ele vai se aplicar para todo provedor que tenha o serviço no Brasil. Mesmo que ele seja de fora, como o seu provedor de e-mail, nós temos os mecanismos de busca, o Facebook, o Google. É uma preocupação de trazer responsabilidade para o território nacional. Inclusive, uma coisa interessante a se dizer é quando a lei foi discutida, o governo brasileiro queria que todos esses servidores do planeta tivessem centros para guardar os dados fisicamente aqui no Brasil. Porque o Marco Civil, ele tem uma obrigação de guardar dados e informações. Porém, isso foi retirado. Nós não temos que guardar as informações aqui. Mesmo assim, existem obrigações para essas empresas de guardar essas informações por 1 ano ou 6 meses, a depender do caso. Mas, então, doutor, mesmo que o provedor seja fora, porque a gente sabe que é uma maneira, um subterfúgio do pessoal, eles querer, você ter um tipo de internet ou ter um tipo de trabalho, que às vezes pode até ser ilegal, né? Prostituição infantil, pedofilia, todo esse tipo, e colocar essas coisas em provedores fora, né? Isso, então, não está eximindo a pessoa da culpa, então, aqui, de ser descoberto, de ser penalizado. De forma alguma. Existe, inclusive, uma cooperação internacional para desmantelar essas redes de crimes terríveis, né? Como o padre mesmo suscitou, da pedofilia, da pirataria, de diversos outros crimes, tráfico de drogas e tudo aquilo que não presta na internet. Então, o provedor que está aqui no Brasil, que está atuando, a empresa não precisa estar aqui. Não precisa ser daqui. Ele tem a obrigação de guardar essas informações, dados de IP, hora, lógico, sempre com sigilo, para que os dados pessoais das pessoas também não sejam divulgados por aí. Sei. Doutor, a gente sabe que, a gente estava conversando aqui antes é um assunto muito interessante, a gente sabe que a gente tem, redes sociais, como Facebook, também outras redes sociais, que de repente eles se dizem somente um espaço onde a pessoa coloca a sua ideia. E isso cria uma certa dúvida. Aquilo que eu vejo numa rede social, eu posso dizer que a rede social é tipo cúmplice também de uma informação errada que passou? Ou ela pode dizer, não, eu sou só um provedor, quem teve a ideia foram eles. Crime de ódio, por exemplo, ideias de ódio, de racismo. A pessoa fala, não, isso não é problema meu, é problema de quem postou. Né? Esses provedores, eles estão livres dessa culpa ou não? Em parte. Enquanto não há um pedido para retirada desse conteúdo, o Marco Civil da Internet ele não obriga que os servidores eles retirem de pronto, não existe essa obrigação. Mas, como boas práticas, todos eles têm políticas, têm regras internas, né? Como o Facebook, o Instagram. Quem acessa e coloca lá um conteúdo de nudez, um conteúdo de ódio e, inclusive hoje, conteúdos falsos, né? Sobre questões de medicamentos e vacinas e outros tratamentos, né? Eles têm esse hábito de tirar. Qual que é a responsabilidade deles, afinal?
Se a justiça pedir para retirar e eles não retirarem, se o titular que foi violado, por exemplo, com um nudes vazado, né, suas fotos íntimas vazadas, ou um pedido para tirar uma informação caluniosa e a rede não tira, no caso o provedor de aplicação não tira, aí ele tem a responsabilidade. Ah, sei. Olha, não é importante. Sabe por que é importante esse esclarecimento do senhor, doutor? Porque isso afeta todos nós. Todos nós trabalhamos, lidamos com a internet. Não tem quem não esteja trabalhando com a internet. Isso é muito importante a gente saber desses direitos. Tá? A gente tem, hoje mesmo a gente viu dados que foram vazados, né? E até um parlamentar está sendo responsabilizado porque ele vazou a partir de um dossiê que ele havia feito. Ou seja, isso provoca um dano à pessoa, né? Aquilo que se coloca na rede pode trazer um dano e a pessoa pode requerer, de repente, um ressarcimento por aquele dano causado. Perfeito. Não somente através do Marco Civil, existe uma lei bem avançada que está sendo aplicada hoje, que se chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso, interessante. E todo e qualquer dado pessoal que seja vazado, todo e qualquer dado pessoal, ele precisa ter uma base legal para ele ser tratado. Ou seja, a pessoa tem que ter dado consentimento, tem que ser o cumprimento de uma lei, tem que ser para fazer alguma obrigação, enfim. Então, a gente tem uma grande proteção, tanto no Marco Civil como a lei própria, de proteção de dados pessoais. No caso do vazamento de dado pessoal, é ainda mais grave, porque a intimidade da pessoa, que é algo muito sagrado, ela é exposta para o mundo e fica praticamente eterno na internet. Isso mesmo. E eu gostaria, inclusive, de até trazer uma reflexão importante sobre a questão da intimidade e da privacidade. A gente também tem que fazer a nossa parte. Nós temos que exercer o nosso direito de resguardar a intimidade, de resguardar a nossa privacidade, não divulgando também na internet e nem em redes sociais ou certos aplicativos, para que nós não corramos esse tipo de risco na nossa vida. Interessante. Doutor, eu só vou falar com a Simone e vou voltar. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão do direito ao esquecimento. Eu quero rapidamente, mas eu volto, preciso falar com ela primeiro. Gente, eu estou conversando aqui sobre Marco Civil da internet e com o doutor Arthur Oliveira, que está nos esclarecendo tudo, muito bom mesmo. Doutor, eu não sei se o assunto é pertinente ou não, mas eu volto a perguntar. Tem se falado muito e se fala a cada momento sobre essa questão do direito ao esquecimento, que a gente poderia, de repente, o senhor até lembrou antes, né, quando alguma coisa vai para a internet, vira eterno, né? Nunca mais acaba, né? Existe essa discussão sobre se a pessoa teria o direito ou não dela de ser esquecida, né? Como isso tem a ver com o Marco Civil da internet? Sim, tem a ver sim. O Marco Civil da internet, ele fala muito sobre privacidade, fala sobre o direito à intimidade, tá? O direito ao esquecimento seria o direito de você, com o decurso do tempo, ter esquecido os fatos que ocorreram, se houve alguma questão que foi realizada, isso ser esquecido ao longo da história. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, em fevereiro, no dia 11, que o direito ao esquecimento não é compatível com a Constituição Federal. O que isso significa? Que todas as informações verídicas, é importante isso, informações verdadeiras, que foram vinculadas em meios de comunicação, divulgação de fatos, não há o direito a eles serem esquecidos. Todos os outros casos vão ser analisados caso a caso. Se foi uma recepção ilícita, ou seja, uma recepção ilegal de uma informação, como, por exemplo, o vazamento deste dossiê, um vazamento ilegal, um vazamento não autorizado judicialmente, aí é de se analisar, sim, a possibilidade do direito ao esquecimento. Então, o direito ao esquecimento em relação às coisas verdadeiras, a pessoa não teria esse direito, então. Né? Isso perpetua. Doutor, pra gente, como é que faz pra gente, na prática, se beneficiar do Marco Civil, aplicando quando a gente se sentir lesado, ou então quando a gente se sentir em busca dos direitos? Como é que faz? Existe uma maneira especial, né? Ou mesmo um advogado como o senhor, que a gente pode recorrer? Como que a gente faz? Claro, existe sim.
O Marco Civil, como eu disse, ele tem muitos direitos. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está tendo variação na velocidade da internet de acordo com o que ela está usando. Por exemplo, a internet abaixa quando ela está trabalhando durante o dia a velocidade, isso prejudica. Isso. A pessoa ela pode procurar os direitos dela nos órgãos reguladores, como a Anatel, o Procon, e se não for resolvido, levar a situação para a justiça também. Agora, em casos mais graves, como o caso de um vazamento de uma fotografia íntima, um crime que a pessoa sofra, um estelionato através de uma rede social ou algo parecido, ela pode pedir sim diretamente para o provedor e diretamente na justiça que seja feita a guarda dos IPs, a guarda da hora do local de acesso, para que ela possa sim reparar este dano que ela sofreu. Existem essas maneiras garantidas, tá bom? Muito interessante. Doutor, muito interessante. E eu queria muito agradecer ao senhor. Mais uma vez, quero lhe dizer que, olha, eu quero passar os contatos, começar a passar o contato aqui da NetSafe, netsafecorp.com.br, é o site netsafecorp.com.br. Eu vou dar os telefones aqui. Aqui em São Paulo, telefone 11... prestadora 11 5504 9155 61, esse é o telefone, 61 3030 3333, 61 3030 3333, 81, né, a operadora 81 21 22 30 29, 21 22 30 29. E no LinkedIn, NetSafe Corp, NetSafe Corp, no LinkedIn. Olha, qualquer pessoa, eu acho que pode entrar em contato agora, ou mesmo com o doutor, ou com a NetSafe, né, se de repente, para que possa ser auxiliado, assessorado também nisso. Doutor, eu queria agradecer, muito obrigado pela clareza da exposição, por nos deixar por dentro de tudo isso. Obrigado mesmo, obrigado, senhor, dispor do tempo do senhor para nos ajudar aqui na Rede Vida, viu? Muito obrigado. Muito obrigado também, Rede Vida, essa participação no Papo Reto, estamos sempre à disposição para auxiliar. Obrigado, doutor, obrigado. Gente, e esse negócio é batata. Tem um monte de operadora de internet, fornecedor. Chega de noite, diminui a quantidade a velocidade da internet. Diminui por quê? Porque eles botam para as outras empresas maiores, para eles. Né?